Boa tarde, outra vez. Nós agora vamos, durante esta mesa redonda, pretende dar-vos conta de um conjunto de estudos e depois, particularmente, um estudo cross-cultural em Portugal e Brasil, relativamente com estudantes do ensino superior. E nesta lógica de, por um lado, já aqui foi referido de manhã, que no estudo exploratório que fizemos inicialmente, nós auscultámos, nós projetos, auscultámos os estudantes do ensino superior relativamente às suas experiências, quer de vitimização, quer de agressão, no seu percurso escolar. E foi, de certa forma, muito importante para nós percebermos o fenómeno do ponto de vista retroativo destes estudantes. Portanto, era um estudo com estudantes do ensino superior e não sobre as ocorrências no ensino superior. E, portanto, nós também, com um trabalho e material construído a partir daqui, construímos 2 questionários. Vocês tiveram a oportunidade de saber alguns dos resultados através das 2 últimas mesas redondas e agora pretendemos dar também os resultados relativamente a este recorte do projeto com estudantes do ensino superior. Eu não vou demorar muito tempo na referência do porquê, só olhar alguns autores que nos referem exatamente, que trabalharam com estudantes no ensino superior e que encontraram também relatos deste fenómeno. E, nesse sentido, nós nem sempre sabemos nestes estudos se estes relatos são ocorrências no ensino superior ou se são ocorrências que os estudantes do ensino superior referem relativamente ao seu percurso escolar. E, portanto, nem sempre temos estes dados tão bem trabalhados pelos autores nos artigos que conseguimos ter acesso nesse sentido. De qualquer forma, com estes estudantes, reparem que encontramos um conjunto de atos que foram aqui já referidos relativamente a este fenómeno. Portanto, enviar mensagens com a imposição do ponto de vista religioso ou político, utilizar a linguagem inapropriada, excluir pessoas online, etc, etc. E, portanto, são duas referências relativamente a esses estudos e também encontraram estes autores, por exemplo, num dos estudos, que os rapazes revelam mais comportamentos do que as raparigas, mas as raparigas são mais frequentemente expostas à situação do cyberbullying do que os rapazes. Portanto, também no sentido daquilo que já foi aqui dito relativamente a outros estudos. E também esta ideia de conhecerem alguém que é vítima, e são, neste caso, por exemplo, no último estudo do Alckmin Colaboradores, 2011, 54% dos estudantes indicava conhecer alguém que já foi vítima, não é? E o que nos chamou a atenção para olhar, então, em particular, o contexto do ensino superior. Nós realizámos, como vos referi, este primeiro estudo exploratório com questões abertas no âmbito do projeto e que depois foi alvo de uma tese de mestrado de uma das pessoas que está aqui na mesa, o Cid Clay, que fez, portanto, a sua tese exatamente nesta área e que agora está a seguir para doutoramento também nesta problemática. Depois, 2 estudos, um no ensino superior universitário e outro no ensino superior politécnico, também que deram origem a 2 dissertações de mestrado, uma pela Sofia Francisco, que também está aqui na mesa e que depois irá também apresentar alguns resultados do estudo cross-cultural, que vos vou falar de seguida. E este é um estudo particularmente interessante, foi feito no contexto da Universidade de Lisboa e, portanto, serão resultados interessantes para devolver aos próprios estudantes da Universidade de Lisboa. Um estudo do ensino superior politécnico, pela Azevedo, em 2011, e depois uma adaptação, portanto, um estudo para fazer a adaptação do instrumento ao Brasil que o Cid Clay de Sousa também realizou, e, portanto, vocês têm aí os vários anos da amostra destes vários estudos. Um estudo que também foi feito no âmbito do projeto, portanto, tudo isto é dentro do âmbito deste projeto que temos estado a dar os resultados,
e sempre aqui foi dito que era preciso perceber melhor, compreender a maior profundidade, e portanto nós também realizámos 12 entrevistas semidiretivas a estudantes do ensino superior, universitário e politécnico, que neste momento não vos apresentamos ainda os resultados, porque estão a ser objeto de análise em profundidade. E aquilo que nós iríamos hoje dar-vos alguns resultados e conhecimento parece-nos interessante, foi então este 6º estudo, um estudo cross-cultural com estudantes do ensino superior, público, universitário e politécnico no Brasil e em Portugal. E neste caso, com estudantes, todos estes estudos foram sempre realizados com estudantes do primeiro ciclo, portanto, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino superior, não com estudantes nem de mestrado nem de doutoramento. Referir-vos que em todos os estudos, quer naqueles que fizemos revisão de literatura, quer nos anteriores a este que vos vamos apresentar, há sempre, também já aqui foi referido, que depende muito do instrumento, da forma como se faz a recolha de dados, o que é que nós depois temos de percentagem de pessoas envolvidas em situações como vítimas e como agressores. De qualquer forma, as nossas percentagens, usando sempre o mesmo critério, apontaram no estudo de Sousa para 18,5% de vítimas e nenhum agressor, ninguém se identificou como tal, e no estudo de Francisco 27% de vítimas e 8% de agressores, sendo que a percentagem de testemunhas, de pessoas que é também, e aqui falámos pouco, é importante esta questão de quem observa e de como é que nós podemos trabalhar relativamente aos observadores. Um dado que me parece particularmente importante, e foi isso que nos lançou no estudo seguinte, foi olhar os resultados de Francisco e Azevedo, destes 2 estudos. No questionário solicitávamos qual tinha sido o nível de ensino da última ocorrência. Portanto, quando é que foi a última ocorrência deste fenómeno? E o que nós obtivemos, quer para vítimas, quer para agressores, é que temos um nível superior de incidência no ensino secundário, mas depois, se repararem, o ensino básico e o ensino superior têm níveis de percentagem muito idênticos. Ou seja, este foi o pedido, foi assinalar a última ocorrência. Não sabemos se aqueles que assinalaram no ensino superior, se ela já tinha, é algo que não estava no questionário. Os questionários também não podem ser muito longos e depois, quando analisamos, sentimos a necessidade de saber ainda mais, que seria interessante perceber se estas ocorrências no ensino superior foram só no ensino superior ou já vêm ao longo do ensino básico e secundário, ou não, mas o que aqui nos permitiu ter como dados importantes é que ela é superior no ensino secundário, que aliás já aqui foi referido nos resultados hoje de manhã, relativamente à nossa amostra no ensino básico e secundário, 11º ano, e o ensino básico aqui, portanto, é até ao 9º ano, e portanto teríamos o 6º e o 8º, o que vai no mesmo sentido dos resultados dos outros estudos. Relativamente, como vos digo, é retrospectivo àquilo que as pessoas nos referem ter sido a última ocorrência. E daí lançámos então no estudo cross-cultural Portugal-Brasil, que eu vou dar agora a palavra à minha colega Maria José para vos apresentar um pouco as questões e a metodologia, e depois os resultados aos 2 outros colegas de investigação, a Sofia Francisco e ao Cid Cláudio. Ora bem, eu vou prosseguir com a apresentação. Portanto, como vimos, quer os estudos exploratórios no ensino superior, quer os estudos no ensino básico e secundário, alertam-nos para a necessidade de estudar também o fenómeno no ensino superior, onde as tecnologias estão também muito utilizadas, e, portanto, partiu-se para este estudo quantitativo que pretendia comparar as experiências entre estudantes do ensino superior em estabelecimentos do ensino superior em Portugal e em estabelecimentos do ensino superior no Brasil. E, portanto, as questões da investigação era sabermos qual a frequência e as formas de vitimação mais frequentes e se existiam diferenças significativas entre os 2 países, saber qual a frequência e as formas de agressão mais frequentes
e se existiam diferenças significativas entre os dois países. Saber também uma coisa que não vimos no questionário do básico e secundário, que era em relação aos observadores, o que é que eles observavam em termos de frequência e de formas de cyberbullying. Depois, identificar as tecnologias utilizadas e se existiam diferenças quanto ao tipo de tecnologias utilizadas nos dois países. Identificar também os sentimentos das vítimas e verificar se existiam diferenças significativas entre os dois países. Identificar quais os motivos mais invocados pelos agressores para explicar a ciberagressão e verificar também se havia diferenças entre Portugal e Brasil. E, finalmente, saber se existiam diferenças significativas quanto ao tipo de estratégias de coping utilizadas pelas vítimas nos dois países. Ora, a distribuição da amostra contra os cursos, vou começar pela parte de baixo, foi, portanto, mais de metade eram do curso de Psicologia, isto quer em Portugal, quer no Brasil, dos cursos de Pedagogia no Brasil e Ciências da Educação em Portugal, e depois, com menos frequência, Enfermagem, Jornalismo, Educação Básica, Animação e alguns de Engenharia. Tínhamos aqui 519 estudantes do ensino superior de instituições portuguesas e 269 estudantes do ensino superior do Brasil, das licenciaturas, portanto, dos primeiros aos terceiros anos, primeiros, segundos e terceiros anos, com idades compreendidas entre os 18 e os 27, 28 anos, portanto, havendo aqui uma maior incidência das idades entre os 20 e os 23 anos. Nós tínhamos aqui 4 subescalas e essas 4 subescalas permitiam identificar várias formas de vitimação e, portanto, a escala tem 9 itens, várias formas de agressão com 9 itens também, e tínhamos 2 subescalas que não tínhamos no questionário do básico e secundário, uma de observadores de vitimação e outra de observadores de agressão. Estas subescalas são parecidas com as escalas do ensino básico e secundário, que há pouco foram referidas, mas são parecidas, têm alguns itens quase iguais, mas nem todos. Por exemplo, temos um item na escala do superior, que é assediar-me com conteúdos de caráter sexual, que não foi incluído no questionário do básico e do secundário, e temos aqui alguns itens do tipo usaram a minha imagem sem autorização ou mostraram, possuem informação sobre a minha vida, que substituem os itens sobre as fotos ou sobre tiraram fotos minhas sem autorização do básico e secundário. Portanto, há algumas semelhanças e algumas diferenças. Uma das diferenças é que o outro tem 12 itens e este tem 9 itens. Os alfas de Cronbach, que é o que está aí, são todos superiores a 0.8 e 0.9, indicando uma boa consistência interna das subescalas, portanto, uma elevada fidelidade do instrumento. Portanto, e depois havia ainda outras questões que já foram referidas, que era qual o nível de ensino onde tinha havido a última ocorrência de cyberbullying, quais os médios utilizados, quais as emoções e os sentimentos envolvidos, quer pelas vítimas, quer pelos agressores, quais os motivos do agressor, e quais as estratégias de enfrentamento da vítima sobre quem poderá ajudar perante estas ocorrências. Portanto, relativamente às escalas, para além de analisar os alfas de Cronbach, nós fizemos uma análise fatorial das várias escalas. Aqui salientam-se primeiro inicialmente os itens. Como a professora Maria José falava, os itens são diferentes aqui. Temos itens ameaçar, assediar com conteúdos de caráter sexual, espalhar boatos, fazer-se passar pela vítima, zombar ou gozar, insultar, mostrar que possui informação relevante sobre a vida da vítima, revelar dados sobre a vida privada da vítima e usar a imagem da vítima sem autorização. Portanto, nós fomos fazer uma análise fatorial das 4 escalas e o que nós descobrimos foi o seguinte, que a escala das vítimas se dividia em 2 fatores e a escala dos agressores também. Esta escala das vítimas nós demos dois nomes, portanto, intimidação, portanto, são os itens que estão a negrito, ameaçar, assediar, espalhar boatos, que são, portanto, itens que são mais relacionados com o próprio cyberbullying, portanto, são atos mais diretos e que não são, portanto, não são atos dissimulados.
e a apropriação de imagem está mais relacionada com o facto do agressor apropriar-se da imagem da vítima ou também da sua identidade, uma vez que apresenta o item fazer-se passar pela vítima. Portanto, a imagem e a identidade da vítima. E o fator de intimidação diz respeito a todos os comportamentos ou atos que são mais diretos sobre a vítima. Estes dois fatores na escala da vítima já tinham aparecido na minha tese, portanto foi interessante verificar que também ocorreu esta divisão com uma amostra maior e também com 2 países. Já a escala da agressão, aqui surgiram resultados diferentes, talvez para ver um maior número de agressores, e também, portanto, surgiram também 2 fatores, sendo que alguns itens fazem parte dos mesmos itens que constituem a vítima. Estes títulos que nós temos, portanto, estes nomes dos fatores são ainda provisórios, ainda não conseguimos achar uns nomes que se adequem mais. De qualquer das formas, podemos considerar que o fator perseguição está mais relacionado com o ataque mais direto também sobre a vítima, e o fator exposição está mais relacionado com a questão de possuir informação sobre a vítima e poder tomar uso dela e acusar a partir daí da vítima. Portanto, fazendo novamente uma análise dos alvos Cronbach destas novas escalas que surgiram, apesar de terem a apropriação da imagem ter apenas 2 itens, tem bons alfas Cronbach, e da exposição ter também 3 itens, apresenta também bons alfas. Portanto, aqui, atendendo à amostra total e aos 2 países, podemos verificar que existem sempre maior número de vítimas do que agressores e também maior número de observadores da vítima do que observadores do agressor. Como podemos ver, uma diferença bastante grande entre os dados de Portugal e do Brasil, 28% de vítimas em Portugal, que se aproxima bastante dos resultados que eu encontrei, mas no Brasil há uma grande diferença, cerca de 60%, o que é bastante alarmante, a meu ver. Depois de agressores, 7% em Portugal e cerca de 28% no Brasil. Em relação aos observadores da vítima e do agressor, a diferença já não é tão discrepante. De qualquer das formas, também é importante salientar que há muito mais observadores da vítima do que observadores do agressor. E podemos pensar porquê? Porque se o cyberbullying é um fenómeno anónimo, pode-se pensar que os agressores que são observados porque querem ser observados. Mas isto é apenas uma hipótese. Ainda não se sabe ao certo, mas é uma hipótese que poderá ser legítima. Portanto, como podem observar, os valores são bastante elevados. Em termos de vítimas e agressores, na amostra total, cerca de 39%, quase 40%. É bastante elevado. Portanto, agora analisando item a item para cada uma das escalas, vamos começar então pela escala das vítimas, podemos observar que em Portugal o mais frequente é os insultos, cerca de 18%, seguidos de espalhar boatos. Já no Brasil, o mais comum é o zombar e insultar, seguido de espalhar boatos. Portanto, isto está dividido por algumas vezes e muitas vezes é sempre uma maior porcentagem no algumas vezes. Não é muito bom, mas é menos mau. Quanto à escala dos agressores, verifica-se também uma grande discrepância entre Portugal e o Brasil, sendo que a pontuação máxima vai para 4,8% para zombeio, portanto este é o comportamento mais admitido pelos agressores, e de seguida dos insultos. Isto também pode ser porquê? Porque talvez sejam dos comportamentos considerados menos graves, daí haver maior tendência para os perpetrar. Já no caso do Brasil, verifica-se principalmente zombar, seguido dos fiz-me passar por outra pessoa, e aqui os insultos. Relativamente aqui eu fiz-me passar por outra pessoa, já me parece mais grave, uma vez que, atendendo a que vários tipos de comportamentos podem ter vários tipos de consequências, este parece-me ser um pouco alarmante. Relativamente aos observadores das vítimas, podemos ver também que em Portugal o espalhar boatos é o comportamento que é mais observado pela parte dos observadores das vítimas, e também dos insultos e do zombar, do gozar. No Brasil, a distribuição é bastante diferente, ronda todos os 30% nos mais... Aliás, quase todos rondam os 30%, menos usaram a minha imagem sem autorização, que é um pouco mais baixo,
Portanto, são percentagens muito mais elevadas do que no Brasil, em todos. Sendo que também mais comum é espalhar boatos. Por fim, os observadores dos agressores. Aqui temos que os agressores são mais observados a insultar também e a zombar. Portanto, é sempre, normalmente, os mesmos tipos de comportamentos. No Brasil, é o fiz-me passar por outra pessoa. Portanto, isto, não sei, talvez possa dever a diferenças culturais, não sei. Porque, de facto, fazer-se passar por outra pessoa acaba por ser muito mais referido no Brasil sempre do que em Portugal. E agora passo a palavra ao Cid. Como já foi referido, a amostra do Brasil, apesar de ser menor, nos trouxe dados bastante interessantes, né? E aí, inclusive, a gente vai precisar ir para análises mais rebuscadas, mas de fato é importante salientar que é preciso a gente se debruçar um pouco mais a respeito dessa nossa amostra brasileira. Como já foi referido, o cyberbullying é um fenômeno que acontece em diversos níveis, né, seja no ensino básico, no secundário, como também no superior. Né? E se formos reparar, por exemplo, nessa nossa tabela, a gente conseguiu identificar que em Portugal, no ensino superior, a ocorrência de 9,6 no caso das vítimas, no caso dos agressores, com relação ao tipo de envolvimento, né, ele acontece numa frequência de 2,5, nos observadores da vítima, 15,3 e no observador do agressor, 4,6. Já na amostra brasileira, com relação à questão das vítimas, 21,9% foram identificados como vítimas, com relação aos agressores, 9,3% e 27,5% com relação aos observadores da vítima e 13% com relação aos observadores do agressor. Então a gente pode ver que mesmo tendo uma amostra relativamente inferior, no Brasil o caso das vítimas e dos agressores acabou apresentando uma diferença significativa. Com relação à questão dos sexos, né, no caso das vítimas com a amostra portuguesa, não identificamos diferença significativa com relação à questão do sexo. Entretanto, nos agressores, a gente verificou que o sexo masculino preponderou de forma maior. Com relação à amostra brasileira, diferente daquilo que a literatura tem apontado, com relação à questão das vítimas, né, que geralmente ocorre com o sexo feminino, identificamos que o sexo masculino é o que tem maior índice. Isso também acontece com relação aos agressores e com os observadores da vítima. Trazemos aqui nesse gráfico, com relação à questão dos médias utilizados, a gente pode verificar, por exemplo, que o Facebook, né, aparece com maior índice, tanto com relação à questão, no caso do agressor em Portugal, como do agressor no Brasil, e também que o e-mail, o Facebook, o MSN, o Second Life, o outro aparece geralmente no Brasil, eles identificam o Orkut, que não é um média muito utilizado, uma rede social muito utilizada aqui em Portugal, mas que lá no Brasil aparece de forma significativa. E aqui em Portugal, o único, vamos dizer assim, a única rede social que aparece como significativa é a questão do Hi5. Com relação aos sentimentos de segurança, a gente identifica também diferenças significativas, e aí a gente tem discriminado, no caso do Brasil, o ciúme, a culpa, a indiferença, a inferioridade, o orgulho, a preocupação, raiva, a surpresa, a tristeza. Com relação aos motivos do agressor, que aqui é importante a gente
destacar o motivo de brincadeira, como aparece em diversos estudos, sobressai-se novamente, tanto na amostra do Brasil como em Portugal. E aí é importante a gente, enquanto profissionais que estão voltados para a área, a gente levar em consideração esse dado. Outros motivos que são mencionados pelos agressores na amostra brasileira, que se aparecem de forma significativa, é a aceitação do grupo, como eu já referi, a brincadeira, a vingança, o não gosto das atitudes do agressor e também posso maltratar. Com relação às estratégias de coping, ou seja, aquilo que as vítimas fazem quando são vitimizadas, a gente identifica também diferenças significativas entre a amostra Brasil-Portugal, salientando-se o confrontar o agressor, em seguida o alterar o perfil, o deixei de atender chamadas anônimas, evitei o contato com o agressor e também o excluí o agressor da rede social. Agora eu passo a palavra para a professora Ana Margarida, que vai fazer as considerações acerca desse estudo, e como a gente já salientou, estamos ainda numa fase muito inicial e muitas análises ainda precisam ser feitas de forma mais rebuscada sobre o fenômeno.